Dia. Oi. Bom dia, gente. Tô aqui arrumando os Paranauê. Bom dia, pessoal. Bom dia, meu povo lindo. Esse tripé meu aqui tá meio doido. Não tá firmando. Bom dia. Como vocês estão? Vamos chegando aí todo mundo. Bom dia, Débora. Bom dia, Vini. Maura. Sejam todos muito bem-vindos. Vou voltar essa música aqui. Como que vocês estão? Tá todo mundo belezinha? O Papo tá fazendo live ainda, né? Priscila falou aqui que começou com a dupla de ouro. Amém, Isa. Isso aí. Gente, meu tripé, ele tá descendo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto o pessoal vai terminando de chegar, eu vou lendo com vocês um capítulo aqui de Salmos. Deixa eu ver se eu consigo filmar. E aí, a pergunta que não quer calar é: como será essa live de hoje, né? Será que teremos intervenções na live de hoje, gente? Porque eu vou te falar, viu? Tava conversando com as meninas ontem, elas falando que elas adoram, elas acham super divertido ver os meninos chegando aqui. Vamos ver se aparece criança aqui hoje. Essa live aqui é a mais movimentada. Sejam bem-vindos. Vamos lá, enquanto vocês terminam de chegar aí, eu vou ler com vocês um capítulo aqui de Salmos, e porque ele vai falar um pouquinho do que a gente vai falar hoje, né? Tá me incomodando isso aqui. Mas bora lá. Salmos capítulo 28 diz assim: A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Esse é Salmo de Davi, né? Davi falando. Não emudeças para comigo, não aconteça, acalando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arraste com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações. Ontem eu respondi uma pergunta e eu falei disso. De quantas vezes a gente fala de algo, mas vive algo totalmente diferente daquilo que a gente fala. Isso não é o justo. Dai-lhes segundo as obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dai-lhes conforme a obra das suas mãos. Torna-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam às obras do Senhor, nem às obras das suas mãos. Pois que ele os derrubará e não os reedificará. Agora presta atenção nessa parte. Bendito seja, ó Senhor, porque ouviu a minha voz, a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confio o meu coração. Nele confio o meu coração. E eu sou socorrido. Assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. Gente, tá sem som? Vi duas pessoas falando que tá sem som. O Senhor é a força do meu povo,
também é a força salvadora do meu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. E apacenta-os e exalta-os para sempre. Vou ler essa parte de novo, ó. Capítulo 28, Salmos capítulo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Você pode repetir isso daí? Vamos declarar isso? Vamos começar essa live declarando isso? Existe uma ferramenta poderosa que é a confissão da palavra. É trazermos a palavra não somente para uma leitura, mas de fato para uma realidade pessoal, aonde a gente confessa, aonde a gente visualiza e aonde a gente toma posse. Então, tô falando que o som tá tudo certo aí. Então, eu quero confessar com vocês esse versículo, tá? Então, vamos repetir juntos. O Senhor é a minha força, Ele é o meu escudo. O Senhor é aquele que me protege, o Senhor é aquele que me sustenta, o Senhor é aquele que me guarda, o Senhor é aquele que me livra, o Senhor é aquele que em meio à batalha, Ele é o meu escudo, a minha proteção, a minha fortaleza, o Senhor é aquele que me faz permanecer em pé, invicto e inabalável. Nele eu confio o meu coração. Pode falar isso? Fala, nele eu confio o meu coração. Nele eu decido confiar o meu coração. Nele eu decido colocar todos os meus sonhos, todas as minhas expectativas, todas as minhas emoções, toda a minha história, toda a minha fé, todos os meus planos. Tudo eu coloco nas mãos do Senhor. Eu coloco o meu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aquilo que nós temos de mais precioso, eu coloco na mão do Senhor. Aquilo que eu tenho de mais precioso, eu coloco nas mãos do Senhor. Nele confio o meu coração. E eu sou socorrido. Ele me socorre no dia da adversidade. Assim o meu coração salta de prazer e alegria. Sabe por que o meu coração salta de prazer e alegria? Porque o meu coração foi criado para Ele. E nele o meu coração encontra a casa. Nele o meu coração encontra o refúgio. E com o meu canto o louvarei. Porque não dá para conter. Não dá para guardar só para mim tudo aquilo que tenho vivido e experimentado com o Senhor. Então declare isso. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele eu confio o meu coração e sou socorrido. Assim, o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Aleluia! Glória a Deus! Gente, a gente vem falando aí nas lives, sobre a mulher do reino. Na live passada, eu falei com vocês o que é ser a mulher do reino, né? O que é ser a mulher do reino? A mulher do reino nada mais é do que uma mulher. Continuem declarando ali, ele é o meu pastor, nele eu confio. Esse versículo, eu quero que vocês meditem nele durante o dia de hoje. Todo tempo, sabe? Depois a gente repete ele no final de novo. Eu acho que a gente podia aproveitar essas lives. Gente, olha o que esse tripé tá fazendo. Eu acho que a gente podia aproveitar essas lives para poder aprender um versículo cada live. O que vocês acham? Deixa eu ver se eu mudo aqui de lugar. Tem outro tripé aqui. Esse daqui não tá muito legal. É Salmos 28, versículo 7. Vocês topam a gente aprender a memorizar um versículo a cada live? Se vocês topam, escreve aí pra mim. Eu topo. Que aí a gente vai fazer isso. Bora aprender, né, Viviane? Vamos degustar. Isso mesmo. E aí a gente medita nessa palavra durante todo o nosso dia. Então tá. Nós
nós falamos nas outras lives sobre a mulher do reino. E isso está muito relacionado à verdadeira força da mulher, que é aquilo que a gente vem conversando há muito tempo, né? E a mulher do reino, ela nada mais é do que uma mulher que governa. Quando a gente vai lá na mulher virtuosa, em Provérbios 31, quando a gente lê com calma, a gente fica até afônico com tudo aquilo que aquela mulher é e com tudo aquilo que aquela mulher faz. Mas aquela mulher é uma mulher governante. Aquela mulher é uma mulher que governa sobre todas as áreas da sociedade. Ela governa sobre si, ela governa sobre a sua casa, ela governa sobre o seu trabalho, ela governa trazendo recursos para outras famílias, ela governa de forma influente, ela governa em tudo aquilo que ela coloca as mãos. E por mais que muitas vezes essa mulher pareça algo inatingível, ela é real. Ela é real e assim como ela, eu e você podemos ser. A única diferença é que com tanta coisa nós nos perdemos no meio do caminho. E o meu objetivo com essas lives, com a mentoria que a gente está preparando, ontem quem me acompanha aqui deve de lembrar algumas lives atrás, o Pablo me desafiou a fazer a mentoria. E ontem eu tava com as meninas, a gente tava lá no resort, que a gente vai fazer a mentoria lá, a gente tava andando por lá e eu pensando exatamente nisso, meditando nisso, sabe? Existe uma urgência para que se levante mulheres fortes e mulheres governantes. E esse é meu objetivo através dessas lives aqui com vocês, para que juntas a gente acesse essa governança que nos foi tirada, que nós perdemos, que tiraram a coroa de nós. Muitas vezes nós permitimos que tirassem a coroa e muitas vezes nós mesmas a desprezamos, jogamos ela fora. Só que existe uma urgência, né? Então, que através desse movimento o Senhor levante não meninas, mas mulheres. O Senhor, ele não anseia por meninas, ele anseia por mulheres, por uma noiva adornada, por uma noiva preparada para o tempo. O Senhor, ele anseia por pessoas não só que esperam a sua volta, mas que apressam a sua volta. Por pessoas que anseiam e fazem de tudo, por pessoas apaixonadas que fazem de tudo pela sua volta. E eu sou uma delas. E eu anseio para que o Senhor levante mulheres para esse tempo. Então, eu quero continuar falando com vocês sobre essa mulher do reino, sobre essa mulher que governa, essa mulher que se posiciona, essa mulher que aonde ela chega, ela possui uma autoconfiança, ela possui um governo e a gente não chega lá, né? A gente não acorda um belo dia nessa posição. Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns passos para a gente conseguir, né, chegar lá. E foi muito interessante, alguém escreveu aqui, eis-me aqui. Sem dúvida, esse é o primeiro passo, se colocar à disposição para que isso aconteça. Então, eu vou trazer aqui para vocês 3 coisas que nos impedem de governar, que impede de governarmos a nós mesmas, de governar sobre circunstâncias, de governar sobre adversidades, de governar em todas as áreas da sociedade. Em todas as áreas da sociedade. A sociedade, ela, sem dúvida, ela seria outra se a mulher tivesse a abertura para estar, ser presente e governar em todas as áreas. E o inimigo, como ele não é bobo, né? Ele sabe que a mulher tem essa força.
ele sabe que a mulher tem essa capacidade de transformação, porque tá intrínseco aqui, ó, tá dentro de nós. Ele, ao invés de só simplesmente tentar abafar e sucumbir toda essa força que tem em nós, ele pegou essa força e falou assim: vou usar de uma maneira errada. Então, infelizmente, a gente vê essa luta pela mulher ter o seu lugar, mas a gente vê uma luta totalmente com intenções erradas, totalmente com o pensamento, a visão errada, o propósito errado. Não tem como ter bons frutos disso. É impossível ter bons frutos disso. Porque se eu começo errado, não existe a possibilidade de terminar bem. E aí fez com que a mulher perdeu o poder daquilo que ela foi criada, que eu já conversei aqui com vocês, de transformar ambiências, de levantar, né? Não é sobre nós. Não é sobre nós. Ó, a Sandra tá falando que é uma luta invertida, exatamente. É uma luta que, ao invés de nos exaltar, é uma luta que nos faz sucumbir. É uma luta que aparentemente é algo belo, mas não é. Não é. E graças a Deus que cada vez mais pessoas têm aberto os olhos, mulheres têm aberto os olhos. E o meu desejo é que você abra os olhos. O Senhor te colocou nesse tempo para governar. O Senhor te colocou nesse tempo para ser influência aonde você estiver. E deixa eu te dizer algo. Muitas vezes sem nem precisar abrir a boca, tá? Muitas vezes sem nem precisar abrir a boca, porque o que Deus quer fazer na sua vida é um rebuliço, é uma transformação tão grande que muitas vezes com seu silêncio, vidas vão ser transformadas. Isso vai acontecer. Mas quando isso acontecer, vai ser algo tão grande, tão estrondoso, que você não vai conseguir nem aguentar ficar calado. Você não vai conseguir guardar só pra você. Então você vai transbordar e transformar isso na vida de outras pessoas. Então eu vou começar trazendo 3 passos aqui, 3 coisas que te impedem de governar. A primeira coisa é estar perdida. É estar perdida, é estar desnorteada, é estar sem direção, é não saber a sua identidade, é não saber o seu propósito, é não saber o pra quê e o porquê. Por que eu fui formada? Por que eu fui criada? Pra quê? O que eu vou fazer da minha vida? Quem sou eu? Por que essa é a minha história? Tantos questionamentos. Por que a minha vida é assim? Por que tudo isso aconteceu comigo? Então, a primeira coisa que nos paralisa é fazer com que nós percamos a nossa própria essência. Que nós percamos o nosso verdadeiro valor. Porque sem ele, nós perdemos o foco, nós perdemos o norte, a gente não sabe o caminho. É como se fosse um óculos. É como se fosse um óculos. É como se esse óculos, é como se a nossa visão fosse embaçada. E esse óculos, ele nos faz enxergar o caminho, nos faz enxergar as pedras que nós vamos ter pelo caminho, para que a gente não tropece, nos faz enxergar a beleza do caminho, nos faz enxergar os perigos que nós vamos encontrar pelo caminho. Saber a nossa identidade, saber quem nós somos é como se fosse esse óculos. Só que aí o que acontece? Esse óculos, ele foi arrancado de nós. Esse óculos, alguém veio e tomou ele das nossas mãos. Falou assim, não, você não vai ficar com esse óculos aqui não. Você não vai ficar com esse óculos. E aí, o que aconteceu? Nossa visão ficou embaçada, a nossa visão ficou distorcida. E nessa visão distorcida, muitas de nós permanecemos com essa visão embaçada e muitas pegou um outro tipo de óculos. Um óculos que ele é o óculos mesmo, né? É aquele que você coloca e ele tem uma outra dimensão.
trouxe uma dimensão que não é real, trouxe uma dimensão que não é verdadeira. Eu não sei aí quem já usou esses óculos. Eu tô olhando para ver se tinha um aqui para mostrar. É aqueles que a gente coloca e, enfim, né, gente? Você vê de tudo ali naqueles óculos. E é agonizante, porque quando você tá com aquilo, o metaverso, quando você tá com aquilo, se você precisa dar um passo, você não consegue, porque você perde a noção total da realidade. Vocês entendem isso? Parece que você está numa realidade, mas é uma realidade que não existe. É uma realidade falsa. É uma realidade mentirosa. É uma realidade que te impede de dar um passo na vida real. Porque você é uma insegurança tão grande na vida real que o que você faz? Sua vida real, ela tá tão zoada, ela tá tão distorcida, ela tá tão... Você tá tão perdida nela que você pega uma outra realidade que nem existe, uma caixinha, você pega uma caixinha desse tamanhozinho assim, ó, caixinha desse tamanhozinho. Aí você pega toda a grandeza, todo o potencial, todo o valor, toda a exponencialidade que existe em você e bota dentro dessa caixinha e fala assim, eu vou viver dentro dessa caixinha. Enganada. Eu escolho ser enganada. Porque eu tô tão perdida, sem a minha identidade, sem os meus óculos originais, que eu decido viver dentro dessa caixinha. Que eu decido viver aqui dentro. É muito mais seguro ficar aqui dentro. É muito mais confortável. O problema é que quando a gente vai vivendo aqui dentro, a gente vai achando que isso daqui é a realidade. Mas na realidade, você está se tornando uma pessoa fraca, uma pessoa que está perdendo a força muscular, que está perdendo a virilidade. Vocês estão entendendo a analogia? Porque quando você coloca aquele óculos, parece que é tudo muito belo, muito real, e de repente você começa a acreditar que aquilo é a realidade. Mas na realidade, o seu corpo está sentado, está parado, está estático, e com isso toda a sua virilidade, a sua força está indo embora. Então, a primeira coisa para que a gente para que nós não governemos, é estar perdida da nossa identidade. É estar sem esses óculos originais, o qual o Senhor criou para nós, ou pegar algo que não é real e verdadeiro e querer colocar, e querer enfiar dentro de nós, e querer colocar como um padrão para nossa vida e entrar dentro de uma caixinha que não é a verdade. E aí, o segundo passo que te impede, a segunda situação que te impede de governar são as comparações. É quando a gente começa a comparar a nossa vida com a do outro. É quando a gente começa... nós estamos tão perdidas em nós mesmos que a gente começa a comparar a nossa vida com a do outro, a gente começa a olhar para o outro e pensar, por que a minha vida não é assim? E começa a pensar, nossa, mas ele consigo e eu não consigo. E alguém falou assim, por isso é importante conhecer a nossa posição dentro da realidade de fato. Só que tem gente que está tão perdida, nós estamos tão perdidos, a nossa sociedade, a nossa geração, ela está tão doente, ela está tão perdida que ela não consegue. Por si só, nós não conseguimos. Se alguém não nos ajudar, nós não conseguimos, porque está muito enraizado já. Está muito enraizado em nós, então é necessário um trabalho realmente um trabalho manual, de ir lá arrancar a praga e arrancar isso do nosso meio. É necessário um processo de desconstrução, porque
Isso não começou ontem. Isso começou há anos atrás. Gerações. E começou de uma forma muito sutil. Que nós fomos permitindo que essas mentiras se tornassem verdade. Que esse óculos nos enganasse de tal forma a ponto da gente achar que aquilo é a verdade. A ponto de achar que aquilo é verdade. E aqui eu posso falar da comparação. Porque aí no momento que eu lembro que eu tô com esses óculos, com uma visão totalmente distorcida, o que eu faço? Eu começo a comparar com a minha realidade. E eu falo, é muito melhor estar dentro desse óculos do que estar aqui. É muito melhor, o dia que a gente ganhou, eu usei uma vez, e o Pablo colocou um exercício de fazer uma escalada. Era uma pessoa, era um homem que estava num pico de um prédio muito, muito alto. E ele estava escalando o prédio. E é impressionante. Quem aqui já usou esses óculos? Quem aqui já usou? Fala assim, eu já ou eu não, para eu ter uma noção do que vocês sabem o que eu tô falando. Me falem aqui quem já usou e quem não usou. E aí ele colocou para mim, para eu fazer essa escalada. E, gente, é muito interessante. É muito interessante você olhar em volta. Todos os detalhes, são muito detalhes, é muito real. E não é só questão de ser real, na visão, nas sensações, porque apesar de não ter cheiro, mas a audição é muito real, os detalhes são muito reais. E eu fiquei ali por alguns instantes, né, tentando escalar, fui escalando, até que eu cheguei num ponto que eu não sabia mais como. Então eu voltava, aí eu ia de novo, e enfim, chegou um ponto que eu não sabia como fazer e eu pedi ajuda para ele. Só que algo que me chamou a atenção foi que enquanto eu estava com aqueles óculos, eu senti uma empolgação muito grande. Era algo empolgante. Quando eu tirei os óculos, eu me senti totalmente perdida, deslocada. Olha que interessante. Enquanto eu estava com os óculos, eu não saí do lugar. Os meus pés não se moveram, porque a ideia de ter que dar 4 passos para frente não existia. A possibilidade. Porque eu não estava enxergando, a sensação de bater em algo, de cair, de me machucar, era real. Então, por mais que eu estivesse parada e paralisada naquele lugar, a minha mente, os meus olhos, as minhas emoções, elas estavam sendo enganadas. Porque eu estava vendo e deslumbrando algo totalmente... Gente, que eu nunca vivi e que provavelmente nunca vou viver na minha vida, que é estar num topo de um prédio daquele. Carol, você tá falando tudo isso contra esse óculos? Não, eu só tô trazendo uma analogia para que vocês entendam que a gente não precisa nem desse óculos na nossa vida real. Infelizmente, o negócio tá tão sério, tá tão impregnado na nossa cultura, no nosso... E quando eu falo cultura não é só social, mas no nosso ser, na forma como... Eu aprendi na forma como a minha avó aprendeu com a bisavó, que ensinou para minha mãe, que me ensinou e que se eu não mudar eu vou ensinar para minha filha. Que é algo que tem que ser quebrado, senão a gente não sai dessa realidade. É como se no momento que eu tô com esse óculos, é tão agradável estar naquele lugar, porque gera uma empolgação, gera um êxtase de estar ali. Quem já usou aqui, que eu vi que tem algumas pessoas que já usaram, sabe do que eu tô falando. Quem não usou, quando você tiver a oportunidade, experimenta. É muito real. E assim, no momento que você tá ali, e quando você tira por alguns segundos o óculos, você vê a sua verdade, você vê a sua realidade.
E aí é onde vem a comparação. Nossa, mas estar com aquele óculos é tão melhor. Nossa, mas aquela realidade, ela é tão mais agradável. Aquela realidade é a que eu gostaria de viver. Mas aquilo é inatingível, aquilo não é real para mim, não, mas é aquilo que eu quero. Então eu volto com o meu óculos. Por mais que não seja verdadeiro, por mais que não seja real, eu prefiro viver num mundo de fantasia, num mundo de mentira, num mundo de engano, num mundo totalmente irreal, do que viver enxergar a minha realidade. Então aqui a gente começa a nos comparar com a vida do outro, a nos comparar com a realidade do outro. Gente, isso é uma bandeja assim, ó. É uma bandeja de graça. Falta eles colocarem na nossa boca, assim. E a gente deixa colocar na nossa boca, né? Porque assim, hoje é só a gente abrir a rede social aí e pronto. E é todo mundo. A gente começa a nos comparar. E o que eu oro é que, por exemplo, a minha vida sirva de inspiração, mas nunca se torne isso para vocês. E é por isso que eu tô aqui falando isso. Porque mesmo falando, eu sei que isso vai acontecer. E você sabe por quê? Que mesmo sabendo que isso vai acontecer, eu prefiro me posicionar, porque eu sei que se eu me calar, falando algo que é do bem, aqueles que abrem a sua boca para falar algo que é do mal não vão se calar. E aí centenas de milhares de pessoas que estão sem óculos, que estão tendo uma visão totalmente distorcida da realidade, de quem elas são, elas vão caçar algum óculos para colocar. Elas vão caçar alguma coisa para colocar. E aí nessa hora? Nessa hora elas vão ter que tipo de referencial, que tipo de inspiração para poder começarem um processo de viverem a própria vida. Então, assim, se você tem tido algo que já tem queimado no seu coração, não se cale. Não se cale, porque se você... Ei, gente, quantas vezes eu quis me calar? Quantas vezes eu quis... Não, me deixa aqui quieta, vivendo minha vida. Me deixa. Ó, teve alguém que acordou. Me deixa aqui quieta, vivendo minha vida, sabe? Me deixa aqui quietinha. Mas não dá. Porque se nós ficarmos quietos, simplesmente desejando a volta do Senhor, nós não vamos reinar. É necessário que um grito, é necessário que um clamor, é necessário que haja pressa, é necessário que nós apressemos a volta do Senhor. Então, quando nós colocamos esses óculos, a gente começa a comparar. E a inverdade, ela é tão mais agradável, aparentemente mais agradável. E aí a terceira coisa que nos impede de governar, a primeira é estarmos perdidos, é estarmos sem os óculos para o qual fomos criados para enxergar um caminho real, verdadeiro. O segundo é a comparação. E o terceiro é que a gente começa a buscar em lugares errados. Sabe por quê? Existe uma fome, existe uma sede dentro do seu coração que ela não cessa. Ela não cessa porque você é muito mais do que essa matéria. Você é muito mais do que esse corpo. Existe uma alma, existe um espírito dentro de você e ele anseia por coisas grandiosas. Você sabe por que ele anseia por coisas grandiosas? Porque está no seu DNA. Quando o Senhor te formou, quando Ele te criou, Ele colocou lá no seu DNA a grandeza do que existe nele. É o DNA dele, é o DNA do céu, é o DNA celeste. Ele colocou em você. Ele colocou em você. Então existe algo natural, existe algo intrínseco, existe algo que não dá para ser arrancado dentro de você, que anseia
por viver. Anseia. E como não tem como arrancar isso, o que o mundo fez? Ele fez assim, ó. Já que eu não consigo arrancar, eu vou fazer ela buscar em lugares errados. Eu vou fazer ela buscar em lugares, em coisas, em pessoas. Porque ela vai ter fome. O ser humano é tão belo. O ser humano é tão extraordinário que eu não vou conseguir arrancar isso dele. Ele tem uma força. Ele tem algo que eu anseio tanto ter. E eu não vou conseguir arrancar isso dele. Porque o que o homem propuser fazer em seu coração, ele vai fazer. Como eu não consigo arrancar isso dele? Eu vou enganar ele. Eu vou fazer ele buscar em lugares errados. Eu vou minar a força dele. E é isso que o pecado tem feito conosco. Nós temos nos calado. Nós temos permitido. Nós temos permitido que o diabo faça isso com as nossas vidas, com as nossas famílias, com os nossos filhos, com a nossa geração, com a próxima geração. Nós temos nos calado e nós temos permitido permanecer e ficar nesse lugar. Um monte de gente apática, indiferente, fria. A igreja, que deveria ser aquela que se posiciona contra causas tão sérias, foi a primeira a construir 4 paredes e se fechar lá dentro, para não ver a realidade dura e distorcida que existe lá fora. Eu sou uma dessas. Eu confesso aqui nessa live para vocês. Eu permiti que um Antólios fosse colocado aqui em mim, ó. Para quem não sabe, Antólios é aquele negocinho que coloca no cavalo. Você coloca assim no cavalo, quando você coloca a carroça nele. Você põe a carroça e coloca o Antólios nele, para que ele não veja nada mais, nada menos do que o que está à frente. Porque se ele vê qualquer outra coisa, ele pode desgovernar e fazer um peteco, né? Eu permiti que colocassem um Antólios em mim. Então, para causas tão sérias, eu olhava, só dava uma olhadinha assim, ó. Não é comigo. Senhor, eu até fazia uma oração, sabe? Senhor, abençoa lá aquela pessoa. Leva comida lá para quem tá sem fome. Leva salvação lá para quem não te conhece. Leva alguém. Nossa, mas que causa tão séria é essa? Nossa, abuso, droga, vício. Nossa, a sociedade está sucumbindo. As pessoas estão morrendo, as pessoas não estão tendo vida, as pessoas estão... Não, mas me deixa aqui, na minha caixinha. Me deixa aqui na minha caixinha. Viver aqui nessa caixinha é tão mais confortável. É tão mais agradável. Viver nesse mundo irreal, aonde eu me engano. Aonde eu conto mentiras para mim mesma, para satisfazer e realizar o meu ego. Para satisfazer e realizar o meu ego. Existe urgência, gente. Existe urgência. Você pode continuar vivendo a vida medíocre que você está vivendo. Mas se você não aguenta mais, se você quer governar, se você quer reinar sobre a sua vida, esse é chegado o tempo. Essa é a hora. Já não dá mais. O Senhor, Ele não espera por uma menina, Ele espera por uma noiva, Ele espera por uma mulher forte, guerreira, determinada, que sabe aquilo que quer. Não uma pessoa que se permite ser guiada, não uma pessoa que se permite ser levada por um bando, sabe, no meio da multidão.
mas uma pessoa que é guiada por Ele, uma pessoa que sabe a verdadeira força e o verdadeiro valor que existe dentro dela. Uma pessoa que sabe quem ela é, porque a pessoa que sabe quem ela é, ela nunca mais permite que se coloque um antolhos nela. Ela experimenta a realidade da vida. Ela experimenta o que é andar pelo caminho e ter a sensação de pisar naquele chão. Ela sabe o que é sentir o cheiro das flores. Ela consegue vislumbrar e contemplar a realidade e a beleza da criação. A pessoa que decide viver a sua verdadeira identidade e viver o seu verdadeiro propósito, ela contempla aquilo pelo qual ela foi criada para governar. Ela sente, ela vive, ela experimenta de toda a obra da criação. É aquela pessoa que decide ir pelo caminho. É aquela pessoa que vislumbra a beleza do dia, do sol, do cheiro das flores. É aquela pessoa que vive, de fato. Eu tô cansada de ficar de óculos. Eu já cansei. E eu espero que, assim como eu, muitas pessoas se cansem também. Muitas pessoas se cansem. E alguém falou assim, bora transbordar, mas eu quero te dizer algo. Muito antes de transbordar, é necessário que haja uma cura aí dentro de você. E essa cura, ela só vem a partir do momento que você se posiciona. A partir do momento que você se indigna de viver nessa vida tão medíocre que esses óculos te proporcionam e decide colocar os pés no caminho e decide experimentar de verdade o que é a realidade, mesmo sabendo que nessa realidade coisas terríveis podem acontecer, mas é melhor viver do que viver enganado em uma mentira. E agora eu vou compartilhar com vocês o que a gente faz para nos indignar, para nos achegar a essa realidade do que nós queremos. Antes, gente, eu queria que vocês fizessem um print, porque senão eu esqueço depois. Vamos fazer um print? Eu queria que vocês postassem. Se isso tem queimado no seu coração, se tudo isso que eu tenho trazido para vocês também queima no seu coração, se você sente que você não pode se calar mais, se você tem que levar essa mensagem, que essa mensagem tem que ir ainda mais longe, e não só através de mim, mas através de você. Eu quero que você poste esse print e que você convide mais pessoas para vir nessa live, nesse horário. Eu pensei de fazer essa live em outro horário, sabe? Mas esse é o tempo do Senhor levantar governantes. E governantes estão prontos nesse momento. Governantes, eles não estão de bobeira, sabe? Eles não estão 6 horas da manhã de bobeira aqui na internet. Governantes, 6 horas da manhã, eles estão prontos aqui para aprender, para permitir o coração queimar, para permitir o coração ser transformado. Então, eu queria que vocês tirassem um print agora. Eu vou desativar os comentários rapidinho aqui. Vamos tirar o print. Muito bem. Escreve aí. Eu não posso me calar. Eu não quero me calar. E aí, gente, 3 segredos. Eu coloquei até segredo, sabe por quê? Porque foi escondido, tão bem escondido, esses 3 segredos, para ninguém encontrar. 3 segredos que ativa a força que há em você. Eu não vou me calar. Chega, chega, chega. A primeira coisa é rejeitar essa mediocridade. Escreve aí. Eu rejeito
a mediocridade. Eu rejeito a mediocridade. Primeira coisa é se inconformar e se indignar com tudo aquilo que você tem vivido até agora. Sabe por que você tem que se inconformar? Porque não foi para isso que você foi criado. Existe esse clamor dentro do seu coração. Existe esse DNA que ninguém pode arrancar de você. Deixa eu te dizer uma coisa. Podem tentar te enterrar vivo, que eles não vão conseguir. Você sabe por quê? Porque existe algo incalável dentro de você. Existe uma chama que ela anseia em ser acesa, em ser ativada, e isso não te deixa em paz. É por isso que você procura em tantos lugares, é por isso que você procura em tantas coisas, é por isso que você procura em tantas pessoas, é por isso que você procura em tantos vícios, porque existe algo dentro de você que não se cala, que não quer se calar, que não aguenta. E aí o mundo, o pecado, ele faz isso, ele fala assim: ei, eu não consigo calar ela, eu não consigo calar ele. Eles são, sabe por quê? Porque eles têm o DNA deles, eu não consigo arrancar. Então o que eu vou fazer? Eu vou encher de coisa que, por mais que ele não se cale, mas pelo menos ele vai estar tão bêbado de si mesmo, ele vai estar tão bêbado de uma inverdade, ele vai estar tão envolvido, ele vai estar tão iludido, que vai ficar tão pequenininho que ele vai esquecer. Ou ele vai simplesmente adormecer, ou ele vai simplesmente buscar em outras coisas para saciar. Para saciar essa fome que existe dentro de nós, que é impossível ser arrancada de nós. Então, a primeira coisa é rejeitar a mediocridade, rejeitar comportamentos inadequados, rejeitar uma vida de pecado, rejeitar toda mentira que colocaram na sua mente. Carol, mas eu nem sei que mentiras são essas. Você sabe. E tem coisas que vão ser no processo, tem coisas que vão ser durante o caminho. Vão ser durante o caminho que você vai começar a perceber e a arrancar essas coisas. Porque tem coisa que foi colocada dentro de nós desde a barriga da nossa mãe. Tem coisas que a gente não tem nem noção do que é. Então, a partir do momento que você rejeitar aquilo que você... Uma coisa, sabe? Rejeite, se indigne no processo. No processo, a sua vida vai sendo transformada. Vai ser transformada de glória em glória. Até isso foi colocado dentro de nós, um desejo imediatista. Não, eu quero agora, eu quero hoje, eu quero reinar agora, eu quero governar agora, eu quero governar sobre as minhas emoções, sobre as circunstâncias agora. E não é assim. Não é assim. A decisão de arrancar o óculos, sim, ela é de uma vez. Mas o processo de transformação, ele é necessário a gente respeitar o processo. Tem pessoas que vão mais rápido, tem pessoas que vão mais devagar, mas existe um processo. E assim, isso é tão óbvio, né? Mas é preciso falar, sabe por quê? Porque a gente tá tão doente, as pessoas estão tão doentes que nem isso as pessoas entendem ou respeitam mais. Então, a primeira coisa, rejeitar a mediocridade. A segunda coisa, que é fundamental, que sem ela também não vai adiantar de nada, é aceitar a sua história. É ser grato por tudo aquilo que você viveu, por tudo aquilo que lhe foi proporcionado, por todas as escolhas que você tomou, por tudo aquilo que te fizeram, mesmo ainda de forma injusta, de forma imerecida, mesmo que você fosse uma criança, mesmo que você fosse indefeso, mesmo. É aceitar. Sabe por quê? Não há nada que você possa fazer para mudar essa verdade, para mudar a sua história. Não há nada. E quanto mais você relutar contra a sua história, mais um buraco, mais você vai cutucar na ferida. Maior o buraco da ferida vai ficar.
e ela nunca vai cicatrizar. E sabe, quando as nossas feridas, elas se cicatrizam, elas servem de espelho para outras feridas. Elas servem como um reflexo para aqueles que estão com a mesma ferida. Eles podem olhar para a sua cicatriz e eles podem ver que é possível ser curado. Então, a sua cicatriz, ela serve como um remédio, como um bálsamo para a vida de outros. Para de ser egoísta, para de achar que é só sobre você. Não é só sobre você. São milhares e centenas de milhares de pessoas que estão feridas e machucadas porque você é tão egoísta que você prefere ficar arrancando a casquinha para lembrar da dor, para sentir a dor. Eu sei que você não caçou vivenciar tanta coisa que você viveu. Eu também não. Mas a gente não pode mudar essa realidade. A única coisa que a gente pode fazer é usar disso para transformar a vida de outras pessoas, para curar a vida de outras pessoas, para que outros não vivam aquilo que a gente viveu. Se todo mundo se posicionasse para que as nossas crianças, para que outras pessoas não vivam a dor que foi nos causada, se todos nos posicionássemos em um dia, a gente transformava essa nação, a gente transformava esse mundo. Em um dia era o suficiente. Mas não é assim que as coisas acontecem. Então aceite a sua história. Aceite a sua história. E muito mais do que aceitar, aí é um nível assim extraordinário. Seja grato por ela. Seja grato por ela. Eu te desafio hoje, quando terminar essa live, você, se possível, você entrar para dentro do seu quarto ou onde você estiver, se estiver dentro do carro, ou se você já estiver no trabalho, e aí por um instante no banheiro e dizer isso. E dizer isso para o Senhor. Falar assim: Senhor, eu sou grata por tudo aquilo que eu vivi. Liberar perdão para quem precisa ser perdoado. Saiba que as pessoas, saiba que os seus pais, eles deram o melhor que eles tinham para dar. Carol, mas foi algo tão ruim, foi algo tão terrível. Mas você sabe que provavelmente foi aquilo que ele recebeu, foi aquilo que ele aprendeu e era o que ele tinha para dar. E carregar isso, e carregar esse peso vai só fazer o seu barco afundar, vai só fazer o seu barco sucumbir, vai só fazer com que você fique paralisada e que não seja despertada dentro de você essa leoa, essa força incontrolável que existe. E a terceira coisa, não menos importante, muito pelo contrário, o terceiro segredo é a oração, é a intimidade. É somente quando nós nos expomos. É somente quando a gente tira toda a máscara, é somente quando a gente tira as nossas vestes, as nossas roupas e a gente fica totalmente nu, é que existe intimidade. E existe aquele que ele sabe tudo ao seu respeito. Ele sabe tudo a seu respeito. E o maior desejo e anseio do coração dele é ter você, é poder sarar suas feridas, é poder, de fato, ter intimidade com você, é poder acalentar seu coração, é poder te dar a força, é poder te dar o bom ânimo, é poder te renovar todos os dias. E para isso é necessário que haja intimidade, é necessário que haja um momento de entrega. Então, arranca, sabe, esses óculos, arranca essa inverdade, arranca essa mentira, tira e vá para a intimidade, e vá para o lugar secreto, e vá para aquele lugar onde somente você e o Senhor conhecem, um lugar que é somente vocês dois.
de mais ninguém. Um lugar onde você não precisa ser outra pessoa, mas um lugar onde você pode ser você de verdade. Somente quando há exposição verdadeira é que é necessário que novas vestes sejam somente quando há exposição verdadeira é que é possível que vestes reais sejam colocadas sobre você, que novas vestes limpas, puras, santas sejam colocadas sobre você. Mas enquanto você permitir ficar com aquela roupa suja, fedida, encardida, podre, não vai ter como. É necessário que essas vestes sejam arrancadas, que você seja lavado, que o seu coração seja curado. E ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode fazer isso por você. E você só vai conseguir chegar nesse ponto no momento que você se indignar, rejeitar essa realidade, falar assim, eu não aceito isso mais, eu não quero viver assim mais. Se despir de toda sujeira, de toda mentira, mesmo daquelas que você ainda nem sabe, mas a partir do momento que você se posiciona e você fala, basta, eu não quero essa realidade mais. Você deu o primeiro passo. Você deu o primeiro passo para que essa transformação aconteça. E deixa eu te dizer algo. Lembre-se que é no processo, é na caminhada que nós somos transformados de glória em glória. Mas o processo e a caminhada, ela não vai acontecer se não houver a indignação, se não houver a aceitação e se não houver a intimidade. Se não houver a intimidade. Sabe, gente, não dá mais pra gente se calar. Eu sei que é muito legal tá aqui, tá lá, tá em outro lugar e assistir lives muito legais. Nossa, como é legal ouvir isso, como é legal. Sabe por quê? Porque o nosso coração anseia por essas coisas. Mas eu peço do fundo do meu coração que isso não seja simplesmente um momento legal para vocês, ou um momento legal para mim. Que tudo isso gere frutos de mudanças. Que tudo isso gera uma mudança. Carol, eu não consigo ver a mudança no natural. Eu não consigo ver a mudança no natural. Mas eu sei que algo foi transformado aqui dentro de mim. Mas eu sei que algo foi transformado aqui dentro de mim. E como Davi falou, a Rose falou, é preciso ter consciência. Exatamente, Rose. É preciso ter consciência para enxergar a realidade. E eu reforço esse versículo com vocês. O Senhor é a minha força, é o meu escudo. Nele confio o meu coração. E fui socorrido. Presta atenção nisso. Desde a fundação do mundo, desde quando o Senhor te criou, desde quando o Senhor te formou, ali no ventre da sua mãe, Ele colocou no seu DNA a sua força. Ele colocou dentro de você um super, hiper, mega poder. Ali, no seu DNA, que ninguém pode arrancar. Mas seu coração, ele se perdeu. Ele se enganou em devaneios, em vícios. E quando o seu coração enxerga que existe uma força dentro de você, o seu coração, ele se entrega. Só é necessário essa transformação quando há entrega. Quando nele nós confiamos. E quando nele nós confiarmos, nós seremos socorridos. Nós seremos socorridos. Posso assistir desenho? Não, agora não. A Bíblia. Só um episódio. Agora não. O socorro, ele virá. E assim o meu coração salta de prazer. Olha o tanto que é interessante aqui, gente. A gente já tá caminhando pro final. Olha o tanto que é interessante isso daqui. Ele fala, nele
confio. Ó, fala assim, na verdade, nele confiou o meu coração e fui socorrido. O versículo é Salmos 28, capítulo 28, versículo 7. Ó, começou a chegar a turma. Bom dia. Olha, bom dia, pessoal. Minha live sem vocês... minha live sem vocês não é a mesma coisa. Não tem graça. Meu amor. Então, gente, olha, é necessário primeiro que haja um processo de confiança. É necessário primeiro que haja um processo de entrega. E quando houver essa confiança, aí sim você será socorrido. Onde tá o dente pra colocar gelado? Espera, filha, a mamãe tá fazendo live. Depois eu pego pra você. E assim o meu coração salta de alegria. A partir do momento que eu for socorrida, uma transformação vai acontecer dentro de mim. Que o meu coração vai se encontrar com verdadeiramente quem ele é. E o meu canto o louvará. Eu não vou conseguir ficar calado. Eu não vou conseguir represar. O mundo inteiro vai ouvir. Então, ó, o desafio é a gente memorizar e meditar nesse versículo. Salmos, capítulo 28, versículo 7. Vou ler mais uma vez. Quem puder ir, repete comigo, tá? O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim, o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Aleluia. Miguel, acabou, ninguém escuta mais a mamãe depois que você aparece. Sabia? Ela tá falando assim, ó, menino lindo, lindinho. É lindo mesmo, neném da mamãe. Miguel, quem que é o amorzinho da vida da mamãe? Fala nela. Quem que é o amorzinho da vida da mamãe? Fala nessa. Falha. Não. Amém, gente. Então, assim, a gente já passou da hora aqui. Mas eu queria, antes de finalizar, eu queria orar por vocês, orar pelo nosso dia. E declarar que tudo isso se concretizará em verdades. Amém? Então, se você também puder parar um instante aí e orar. E não deixe de sair da live, ir lá no post da live, do print que a gente fez. Né, Miguel? Vocês querem fazer outro print com o Miguelzinho? Vamos fazer, Miguel, outro print? Dá um sorriso. Ai, meu Deus, Miguel. E não deixem de sair daqui e ir direto lá. E compartilhar comigo tudo aquilo que Deus falou com vocês. Sabe por quê? Porque isso me edifica muito. E edifica muito a vida de outras pessoas. E edifica a sua vida. Porque a partir do momento que você coloca pra fora, você está declarando tudo aquilo que você aprendeu. E aquilo se concretiza. Tá? Então, vamos orar antes de vocês saírem. Pai, se você puder orar aí onde você estiver, no trabalho, pare um segundo para poder orar, tá? Senhor Jesus, não, Miguel. Senhor Jesus, eu declaro sobre a vida de cada uma dessas pessoas um dia extraordinário. Declaro que nesse dia óculos serão arrancados e nós enxergaremos a realidade de quem somos e fomos criados para ser. Uma indignação é gerada no nosso coração. Senhor, para quem ainda não entendeu que o Senhor gere circunstâncias no dia de hoje para que essa pessoa se indigne com a realidade e a vida que ela tem vivido, gera uma inconformidade, gera, Senhor Jesus, um incômodo, queima no coração dessa pessoa essa chama que existe dentro dela, que está adormecida. Não permita que ela se conforme com aquilo que ela tem vivido ou com aquilo que ela tem sido. Senhor, levante mulheres,
Levante mulheres, não meninas, mas mulheres, que não simplesmente esperam a sua volta, mas que aceleram a sua volta. Mulheres que não querem simplesmente viver, mas mulheres que querem governar sobre as suas vidas, governar sobre a sociedade. Mulheres que não querem simplesmente viver dias vazios, que não se conformam mais com viver dias vazios, mas mulheres que querem fazer a diferença, mulheres que querem causar a diferença, mulheres que entenderam verdadeiramente quem elas são, mulheres que entenderam verdadeiramente a sua identidade, o seu propósito, mulheres que se levantarão e se despertarão como leoas ferozes, leoas vorazes para transformar a realidade que elas têm vivido, a realidade de outras pessoas, e vai ser algo tão poderoso, vai ser algo tão intenso, que isso não vai aguentar ficar só nela, ou só na vida dela, ou só na família dela, mas isso vai impactar milhares de famílias, milhares de vidas, porque não é sobre ela, não é sobre mim, mas é sobre o Senhor, que anseia por nós, que anseia por uma noiva adornada. Em nome do Senhor Jesus eu oro, Pai. Queima no coração de cada uma dessas pessoas. Queima essa indignação. Queima, Senhor Jesus, o desejo por uma nova vida e uma nova realidade. Em nome do Senhor Jesus. Gente, eu amo vocês, viu? Obrigado por vocês estarem aqui comigo e me proporcionarem ter essa voz e permitir que essa indignação cresça no meu coração. Vocês são muito importantes nesse processo, vocês não fazem ideia, tá bom? Um beijo grande para vocês, declaro um dia abençoado e não deixem de meditar nessa palavra e de aprender, memorizar esse versículo, tá bom? Um beijo grande para vocês. Sai daqui, vai no post, posta o print, me marca que eu vou postar alguns lá, tá bom? Deus abençoe vocês, tenham um dia maravilhoso.